Olá, gente, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre 3 estratégias para ajudar o nosso paciente com as dificuldades de fazer o exercício de casa. Mas me fala aí, você que está aqui, já passou por essa experiência de ter um paciente aí com muita dificuldade de fazer exercício de casa, que não faz o exercício que você passa? Me conta aí para saber se você, assim como eu também, já passa ou já passou por isso. E o exercício de casa, eu já falei muito sobre isso na semana passada, que eles são parte integrantes do processo de terapia, né? Não é uma parte opcional, né? Mas sim uma parte integrante da terapia. Que quem faz o exercício de casa, né? O paciente que faz, que consegue fazer, tem uma melhora significativa, né? Eu sempre falo que eu vejo no exercício de casa uma extensão da terapia, né? Porque é preciso estar envolvido nesse processo. E um encontro só por semana, meia hora, 1 hora, de verdade pode resolver, mas talvez demore muito mais, né? Então, a ideia é que ele seja comprometido com tudo isso, tá? E aí, qual é a ideia, de uma forma geral, que você e eu, psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, a gente utiliza? É uma mudança significativa na parte cognitiva e comportamental do nosso paciente durante a semana. Por isso, os exercícios de casa. Então, você trabalha um conteúdo na sessão, seja ele qual for. Vou trazer exemplos daqui a pouquinho. E aí você passa como um exercício de casa para que ele continue com isso. Só que a gente sempre se depara com resistência, com dificuldades. A gente vai então entender um pouco, né? Quando que eu preparo o exercício de casa? Quando é que eu começo a preparar os exercícios com o meu paciente? Já na primeira sessão. Mas aí eu quero fazer aqui, abrir um parêntese, que na terapia, na TCC especificamente, existem 2 momentos. O momento de avaliar e de intervir. Essa primeira sessão que fala, né, que a gente trabalha essa questão do exercício, é já na parte de intervenção, ok? Vamos continuar. E aí, gente, é muito importante você e eu e você, fazer uma previsão de possíveis problemas que podem ocorrer. Tá? E aí a gente entra agora nas estratégias. Por quê? É muito importante que a gente pergunte para o paciente o que pode atrapalhar ele, o que pode impedir, quais são os obstáculos, as dificuldades que podem contribuir para a não realização do exercício de casa. De que forma que eu faço isso? Como é que eu faço isso? E aí eu vou dar uma dica, anota aí, através de uma pergunta muito simples. Por exemplo, você fala para o paciente: fulano, qual é a possibilidade de você fazer isso? Ou seja, de você fazer esse exercício de casa, de 0 a 100. Peça para ele uma nota. E aí ele vai te dar uma nota. E com base nisso, você vai ver ali se ele está comprometido, se ele não está. E ele pode te dar uma nota. Vamos supor que ele te dê uma nota 50. Ah, eu acho que 50. Então, tem coisas ali que estão atrapalhando, que estão sendo uma dificuldade, que estão sendo um obstáculo para ele fazer o exercício de casa. E aí, vocês vão trabalhar, então, em cima disso. De que forma? Através de 3 estratégias. Primeira estratégia, então, que a gente vai utilizar para ajudar o nosso paciente com dificuldades em realizar os exercícios de casa é uma técnica que se chama ensaio encoberto. Antes de eu explicar e dar exemplos, alguém aqui já ouviu falar nessa técnica? Comenta aí pra mim, pra ver se eu tô falando alguma coisa assim, muito óbvio, né? Nenhuma novidade ou não. Você já ouviu falar nessa técnica? Ensaio encoberto, a gente usa, é uma técnica visual, tá? A gente utiliza através de imagem. Pra quê? Para 2 objetivos. Se você quiser, anota aí. Primeiro dele, para descobrir, né? E segundo, né? Para resolver um problema que tem uma relação com a tarefa. Que técnica? Como é que eu trabalho isso, Pri? Eu vou para exemplo, tá? Vou falar de diagnóstico, vou trazer exemplos aqui, o mais prático possível. A gente trabalha com essa técnica visual uma situação futura, ou seja, algo que ainda vai acontecer, de forma muito detalhada. Vou dar exemplo. Vamos para a prática. Eu gosto de exemplo, tá? Para mim fica melhor assim a minha compreensão. Vamos pegar aqui um exemplo de uma pessoa com diagnóstico, um paciente com diagnóstico de ansiedade social.
Qual é o conteúdo principal numa pessoa com esse diagnóstico? É o medo da exposição, do ser criticado, do ser julgado. E um dos maiores medos, de uma das maiores dificuldades dentro desse diagnóstico, por exemplo, vamos pensar aqui numa apresentação de trabalho, né? Claro que apresentar um trabalho numa faculdade, na escola, em qualquer outro lugar, na empresa, gera uma ansiedade. Mas uma pessoa com esse diagnóstico, ela tem uma ansiedade exagerada. Então, esse medo de apresentar um trabalho, ele é muito intenso, a ponto de dar muitas reações nela mesma. E aí, a gente trabalha essa técnica visual, fazendo com que ela imagine ela indo apresentar esse trabalho. E a gente trabalha com isso na sessão, tá? Então, ou seja, é um ensaio encoberto, é uma técnica visual em que a gente utiliza imagens para levar o paciente para imaginar a situação futura, que é o nosso combinado que ele vai tentar treinar durante a semana, e a gente vai fazer de forma bem detalhada. Supondo, né, apresentar um trabalho. Fulano, vamos lá, que dia que você vai apresentar o trabalho que você precisa? Ah, eu vou apresentar o trabalho na segunda-feira. Que horas mais ou menos? 18 horas. Com que roupa que você vai? Com quem você vai? Quem vai fazer parte do seu grupo? É em grupo? É individual? Então, a gente vai levando esse paciente nessa situação específica, mas pode ser qualquer outra, para ele imaginar a cena, para que ele se coloque na cena, para que ele se imagine, para que ele visualize. Para quê, gente? Esse tipo de estratégia, o ensaio encoberto, a gente ajuda a descobrir, como eu falei aqui, os obstáculos, os problemas, as dificuldades comportamentais ou até cognitivas e disfuncionais que podem estar atrapalhando o paciente a concluir um problema, uma atividade, um desafio, um experimento.